Parece até notícia repetida, mas o Jornal da Clube traz de novo uma denúncia de esgoto in natura derramado em um córrego. Desta vez, o flagrante vem do Jardim João Rossi. É difícil de acreditar. O esgoto é derramado com fluxo constante no córrego que margeia a rua Máximo Bernardes, na mata que faz divisa com o Jardim Califórnia desde o início de outubro. É o mesmo córrego que vem do Parque das Artes, corta a Adelmo Perdiza e deságua no Ribeirão Preto. Isso tudo acontece nos fundos do bar da Dona Diva. Ela conta que quem cavou o buraco e causou o vazamento foi o próprio DAERP, numa suposta tentativa de resolver um esgoto entupido na rua. A comerciante tem até o protocolo do serviço. A senhora pediu uma explicação para eles? O que eles disseram? Eu pedi uma explicação porque que eles estavam abrindo esse buraco. Eu falei assim, ó, porque o problema, o defeito está aqui, não é na boca de lobo em cima. E nunca mais voltaram? Não, não voltaram mais. A poluição e o mau cheiro intenso acontecem perto de um campo de futebol onde crianças praticam esporte e também de uma creche. Esses dois moradores se revoltaram com a situação e acionaram a reportagem. E aqui de sábado e domingo lota, você entendeu? E a gente fica triste pelo descaso desse povo fazer isso com a gente, que a gente que sustenta eles, na verdade. Você entendeu? Na hora do voto, isso aqui lota de político. E o cheiro é muito forte. É muito forte, é muito perigoso, não só aqui nesse esgoto, só aqui nesse local. Ribeirão Preto inteiro está inundado de esgoto estourado. E o Laércio tem razão. O Jornal da Clube recebeu várias denúncias do mesmo tipo nos últimos meses. No Ribeirão Verde, numa mata que separa um conjunto de chácaras do Salgado Filho 2, se formou um córrego de esgoto onde nunca houve água. No Planalto Verde, tinha uma tubulação quebrada que derramava sujeira direto numa nascente. No Ribeirão Preto, na Pio 12, moradores apontaram uma água com espuma e mal cheirosa, vindo das galerias pluviais, despejada no Ribeirão Preto. Em grande parte do Brasil, os rios são depósitos de lixo, são mal cuidados. O teor, por exemplo, dessa água a gente não sabe. Tem gente que pode estar usando para irrigação, tem gente que pode estar usando para banho, essa população desfavorecida, então é uma questão de saúde pública. O derramamento de esgoto nas águas é refletido nos córregos de Ribeirão Preto. Todos apresentam cor turva e mau cheiro, como o Retiro Saudoso, que corta as avenidas Maurílio Biagi e Francisco Junqueira. Essa poluição também chega ao Rio Pardo. Este advogado ambientalista explica que derramar esgoto em cursos de água é crime ambiental e que os responsáveis devem ser investigados. A prefeitura diz nas propagandas que mais de 99% do esgoto coletado é tratado, mas o especialista questiona: quanto do esgoto da cidade é realmente coletado? Uma coisa é eu dizer o percentual de que é tratado daquilo que chega nas lagoas de tratamento e no sistema de tratamento de Ribeirão Preto. Outra coisa é eu passar um pente fino em toda a rede de coleta e verificar os escapes. Esses fatos, esses eventos, eles não entram dentro dessa estatística de 90 e poucos por cento ou 90 e tanto por cento do esgoto tratado de Ribeirão Preto. A Prefeitura de Ribeirão Preto está prestes a extinguir o DAERP e criar uma secretaria para cuidar da água e do esgoto. Mas, segundo o advogado, sem planejamento a curto e longo prazo, os problemas atuais não vão ter solução. Outra coisa que precisa ser revista é a tarifa, já que o ribeirão pretano paga caro por um serviço que deixa a desejar. O DAERP cobra 100% da água tratada, ou seja, se entrar dentro da casa do munícipe de Ribeirão Preto 1.000 litros d'água, ele vai cobrar o esgoto 1.000 litros de esgoto, quando, na verdade, nunca você descarta 100% da água que entrou na sua casa, porque você perde água com evaporação, com regar plantas, com a lavagem de calçada e o próprio consumo humano. Então, na verdade, pela ABNT, deveria ser cobrado no máximo 80% da água que entra na sua casa como esgoto. Então, o ribeirão pretano já começa pagando caro num tratamento de um esgoto que ele mesmo não lança. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A CETESB não se pronunciou. Já o DAERP informou que vai providenciar o reparo. Destacou que ligações clandestinas danificam ainda mais a rede e que fiscaliza com rigor para evitar que ocorram esses problemas pontuais. Para falar mais sobre esse assunto, agora a repórter Ximene Osório. Ximene. André, a gente percebe que a pergunta que realmente fica é quanto que o esgoto na cidade é coletado e tratado. Boa tarde, professor Marcelo. Por que o DAERP não consegue responder essa simples pergunta?
Porque ele não sabe, senão ele responderia. Ele pode ter no máximo uma estimativa, mas ele não sabe quanto que é coletado, quanto é lançado em corpo d'água e, de fato, nessa porcentagem, quanto que é enviado ao sistema de tratamento. Agora, o que a gente vê também num córrego como o do João Rossi, quando tem esgoto derramado daquela maneira, quais os danos curtos e a longo prazo? São imensos. Quer dizer, um esgoto lançado in natura, ou seja, sem tratamento em um córrego, na proporção que está sendo lançada, muito esgoto para pouco córrego, significa, naquele trecho, uma morte do rio. Muita matéria orgânica vai entrar em decomposição, vai virar o caos. Muitos animais morrem. É o caos, é uma situação de extrema poluição. Isso, inclusive, poderia ser motivo, e eu entendo que deveria ser, de uma fiscalização da CETESB, de uma ação do Ministério Público, porque isso é um crime que está ocorrendo. É justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar. Falta fiscalização desses órgãos competentes? A população assiste esses desmandos na área ambiental e outros também, mas especificamente na área ambiental, e fica pensando assim, puxa, por que não existe nada? Por que não acontece nada? A impressão que dá é que tem uma conivência dos órgãos públicos, né? Cadê a CETESB? Cadê o Ministério Público? Cadê uma ação enérgica nesse sentido? Isso é um crime, gente. Então as pessoas podem escolher um crime para praticar e tudo fica como está. Tem que ser severamente fiscalizado, severamente punido esse tipo de situação. O que a Prefeitura tem que fazer para resolver esse problema, sanar de imediato? Bom, uma reforma administrativa não passa por mudar o nome, agora é o da ERP, agora é uma secretaria. Isso é ignorância, isso é uma bobagem. O que ela precisa é colocar pessoas no setor de administração específico, pessoas competentes. Você vai nos órgãos públicos hoje, tem um mar de gente que foi colocada não por competência, por indicação política. Pior, está tudo certo fazer isso, porém, pessoas em posições-chave. Isso significa um desmando atual muito grande nesse processo. Você vê na área ambiental, vê também na área do saneamento. Então, o que precisa fazer? Ter uma administração profissional de setores técnicos específicos importantes. Seria um bom começo esse. O advogado na reportagem ainda explicou que a tarifa cobrada pelo esgoto não reflete a realidade. É o cidadão, quer dizer, né? É o cidadão pagando caro por um serviço falho. Eu acho que ele resume de uma maneira bastante eloquente todo o serviço. O cidadão está atado, com as mãos atadas, com a boca atada, porque a sociedade não pode participar de maneira devida. Os conselhos foram reformados, hoje eles são absolutamente chapas brancas, são a maior parte só do poder público. Quer dizer, então, representante da sociedade, senta aquele monte de gente do poder público. Cadê a sociedade? Não é para ouvir, é para decidir. O conselho é para decidir, não é para botar meia dúzia para falar amém. Portanto, essa reforma administrativa, transparente, participativa, é algo necessário nesse município, é algo necessário nessa cidade. Ou situações como essa vão continuar ocorrendo e a sociedade assistindo sem ter muita ação. Falando em reforma administrativa, nós teremos futuramente a extinção do DAERP e a criação de uma secretaria. Isso vai melhorar algo? Não sei por onde, quer dizer, não sei por quê, né? Muda a fachada, não muda nada da porta para dentro. Eu sinceramente, em termos de política pública, eu não consigo saber onde que tem melhora nisso. Eu espero que tenha, mas eu não sei dizer a você. Essa resposta eu não sei te dar. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Combinado, Ximena Osório, até já.